Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao programa APNC com você, aqui na APNC TV, um programa de debates e de temas importantes para o autoconhecimento, para a numerologia cabalística, e tudo aquilo que nos engrandece e nos torna seres humanos mais humanizados. A APNC, a Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, é uma entidade privada e democrática, sem fins lucrativos, que visa congregar os profissionais atuando com a numerologia cabalística, oferecendo-lhes suporte, legalidade, benefícios por meio de parcerias com fornecedores de serviços que facilitem a sua atividade profissional. Além disso, visa unificar os preceitos fundamentais da numerologia cabalística em torno de suas bases científicas e psicológicas como um recurso eficaz de autoconhecimento e harmonização de vidas humanas e de empreendimentos corporativos. A PNC quer também ser uma fonte de referência para quem busca um profissional de numerologia cabalística, seja para fazer o seu mapa pessoal ou uma consultoria empresarial. Os profissionais associados, filiados aqui na APNC, são referendados por um código de ética e postura profissional. Muito bem. E hoje, no programa APNC com você, nós vamos debater um tema muito importante. Como a numerologia cabalística pode impactar no nosso autoconhecimento? Muito se fala de autoconhecimento, mas poucos são os que realmente sabem o que é. Existem métodos e meios pelos quais podemos nos iniciar no autoconhecimento, mas isso vale só até certo ponto, e chegará um momento em que todos os métodos devem ser abandonados. O autoconhecimento resulta do autoestudo e de um trabalho árduo em si mesmo, continuamente sem perspectiva de haver um fim. No entanto, para se iniciar no caminho efetivo do autoconhecimento, nós precisamos usar algum método e contar com a instrução de alguém que o aplique ou que já tenha percorrido boa parte do caminho. Dentre os diversos métodos de numerologia, diante dos diversos métodos para se iniciar no autoconhecimento, a numerologia cabalística possui eficácia inquestionável quando aplicada por um profissional capacitado. Hoje temos aqui na banca do nosso programa, para dialogar e debater esse tema tão importante, a Rosa Capitani, presidente da APNC, o André Miller, vice-presidente da APNC, e nossas colaboradoras, a Isabel Cristina Wagner e a Raquel Gama, nossas colaboradoras convidadas. Eu vou colocar uma questão já para iniciar o nosso debate, que é livre, descontraído. Esse programa é um programa descontraído e livre. Como vocês, cada um de vocês, na sua visão particular, concebe o autoconhecimento relacionando a numerologia cabalística como um método para se alcançar este autoconhecimento? Por favor, o plenário está aberto. Posso iniciar? Então, vai lá. Bom, eu vou falar primeiramente algo mais pessoal, né, meu. Quando eu iniciei com os estudos da numerologia em 2016, e por mais que eu me encantasse ali
por todo o processo de levantamento de dados, de estudo e tudo mais, assim, eu não acreditava muito, né, naquilo que eu estava fazendo, naquele estudo, eu achava ele muito subjetivo, as pessoas comentavam, às vezes, algumas coisas, e eu parece que reforçava que, de fato, era um manual, assim, pronto, uma receitinha de bolo e tudo mais, né? Então, foi com o tempo, com estudo, com pesquisas, com muitas provocações, com erros e acertos, e realmente eu comecei a aprofundar mais no momento bem prático mesmo, mas eu comecei a aprofundar mais quando eu comecei a não só estudar o meu mapa e tudo mais, vivenciar ele, identificar alguns cenários e alguns ciclos, né, que estavam ali registrados e eu não enxergava, e também por conta dos estudos dos consulentes. Então, acho que eu fui aprofundando, aprendendo, né, com os estudos que eu fazia, com os consulentes, e nisso eu fui me voltando mais ainda para o meu estudo, e nisso eu fui me envolvendo mais ainda, e aí eu fui notando passos e mais passos, né, em busca do meu autoconhecimento, do meu autoestudo. Então, o meu autoestudo, ele não se deu por estudar, lógico, por ler, por fazer cursos, por receber bastante aquelas informações, mas porque eu vivenciei todo aquele processo ali de estudar um ser que estava ali na minha frente, e de ter aquela responsabilidade, aquele cuidado, e ao mesmo tempo me envolvendo no meu também, né? Então, foi uma iniciação, de fato. Eu já tinha passado por muitas outras iniciações que a gente fala às vezes por aí, né? Mas foi uma iniciação mais prática mesmo. E aí eu comecei a perceber, né, que tem informação, que a numerologia é pura informação, que a numerologia até posso dizer que é uma alquimia, que a numerologia, na verdade, ela é um código da vida. E aí eu comecei a decifrar esse código, tanto das pessoas quanto o meu próprio, né? Então, para mim, assim, sentindo com relação a esse autoconhecimento, eu estou aí recém-caminhando, né? Mas eu sinto que a numerologia, ela pôde me trazer com mais assertividade, com mais segurança, esse início, essa iniciação, essa primeira caminhada aí ao autoconhecimento. Muito bom, Rosa. Muitíssimo obrigado. André, por favor, você agora. Obrigado, Luiz. Me inspirei aqui no que a Rosa estava falando, que eu me considero, assim, uma pessoa muito curiosa e também desconfiado. Muito, muito mesmo. Fiz vários cursos antes de chegar no Luiz, no professor, não, né, insatisfeito com as informações que eram numa caixinha, todos os outros estavam repetindo, e aí, quando encontrei o Luiz, trouxe muito mais respostas. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente abre uma caixa, abre uma porta, abrem-se 10 logo na frente, né? E assim não para. E depois de muitos estudos práticos ali, atendendo os consulentes, eu confesso que superou minhas expectativas. Né? Eu imaginava que seria, assim, a aplicabilidade dos meus conhecimentos com a numerologia, ela seria simplesmente um movimento de conversa com o cliente, com o consulente, e que eu passaria algumas informações. E a experiência ela foi completamente diferente, porque no momento que eu estava conectado com essas pessoas, né, com esses seres humanos, eu observei que eu começava a receber informações que eu não aprendi ela no curso, eu não aprendi em lugar. São intuições, né, que acabam vindo. E isso me deixou muito, muito mexido, porque como a gente conversa muito, né, esse cenário atual de muito sensacionalismo, de muito charlatanismo, né, com a numerologia, que fizeram dela um produto de marketing, há um ano atrás, mais ou menos, eu comecei a me posicionar de uma forma diferente,
de perceber que é preciso evoluir a própria ferramenta, a própria sistematização que nós encontramos hoje, né? Porque existem vários nomes, se nós pegarmos ali nome, numerologia disso, numerologia daquilo, são pessoas que começaram a trazer algum certo de intuição e começaram a replicar, a colocar um pedacinho da sua forma de enxergar, mas sem ter muita preocupação com a responsabilidade. E agora eu vejo que quando nós vamos debater algumas questões, algumas sistematizações, não tem coerência, não faz sentido, principalmente relacionado a tabelas, né? Porque a tabelas não deixa nós, não dá liberdade para interpretações, né? Ela é ou não é. E para mim numerologia não é ou não é. Nós sentimos, né? Nós evoluímos através dela. E eu vejo que o caminho, né, da numerologia, como foi proposto nesse texto inicial, né, de introdução ao autoconhecimento, que eu, particularmente, acredito que nós temos a capacidade de sentir essa ferramenta e de colocar ela na essência, onde ela é, né? De onde ela veio, buscar realmente a simplicidade, porque nós complicamos o simples. E é isso, eu acredito que a introdução, né, para aqueles que buscam a numerologia como uma ferramenta de introdução ao seu autoconhecimento e seu desenvolvimento pessoal, que elas busquem profissionais qualificados, nós aqui da PNC, que estamos aqui, né, tentando encontrar a essência, a verdadeira essência da numerologia, diante dessas várias sistematizações que estão aí afora, solta, né? Então, eu particularmente, eu estou me disponibilizando, estou aqui dentro da PNC para contribuir e levar para aqueles profissionais que hoje acreditam que já estão formados, né, que já têm a capacidade, de eles não se limitarem em fechar, em acreditar que o que eles aprenderam é tudo. E, na verdade, o que eles aprenderam é apenas uma porta que vai abrir 10, depois dessas 10 ele vai abrir uma e vai vir mais 10, e é eterno esse aprendizado, né? Então, é isso daí, o que eu sinto. Muito bom, André, muito obrigado. Por mais que se negue, nós podemos estudar a numerologia como ciência, porque ela encerra em si os preceitos básicos da ciência. E nenhuma ciência, nós sabemos muito bem, nenhuma ciência é estática, né? A ciência evolui, ela está sempre indo à frente. A própria numerologia, a própria palavra numerologia, ela já nos indica o estudo dos números e o estudo das coisas através dos números, né? Isabel, por favor. Então, pegando o gancho aqui do André, eu vejo a numerologia como uma ferramenta que tu tem que ter ela na tua vida todos os dias, porque todos os dias nós estamos cercados de números, o tempo todo. Se a gente for pegar qualquer coisa e converter, a gente vai ter lá números. Então, esses números, quando nós nos alinhamos com eles, eles trazem informações diárias para nós. E eu custei muito tempo para entender isso, porque eu fiz o meu mapa numerológico, o meu primeiro mapa numerológico foi um mapa pitagórico. Isso foi lá em 2007. E eu me apaixonei pela numerologia já lá. Mas muitas coisas, muitas informações que continham naquele mapa não faziam sentido para mim. Foi depois, quando eu descobri a numerologia cabalística, que aí eu fui estudar mais a fundo, é que eu fui podendo perceber, eu fui voltando. Eu digo para os meus consulentes hoje o seguinte: não acreditem em nada do que eu estou falando aqui. Peguem o estudo, analisem parte por parte, voltam,
voltam desde a infância de vocês e pegam aqui. O seu nome, ele é composto por arcanos, né? Volta lá, o primeiro arcano da sua vida, analisa como é que foi a sua vida. E aí você vai começar a entender se aonde que a numerologia vai fazer sentido para ti. E isso é o estudo numerológico, é tu ir tirando a cada dia uma casquinha, uma camadinha da cebola, e aí tu vai te conhecendo, tu vai te autoconhecendo. Tem ali os teus dias pessoais, os teus anos pessoais, tem muita coisa. O que eles querem dizer para ti? O teu dia pessoal, o que ele está te dizendo? Então, no momento em que a gente começa a entender isso e a trazer isso para a nossa vida, tudo começa a se descortinar assim de uma forma leve, porque tu começa a entender, tu tá mais preparado para tomar certas decisões na vida, que às vezes te dá dúvida, mas ali tu analisa de uma forma mais geral, e aí tu vai buscando dentro de ti, porque tudo está dentro de ti. E essas informações, elas ficam reverberando ali e elas te trazem a resposta. E dentro delas, tu aquieta e tu consegue fazer com que a tua vida flua com muito mais facilidade. Eu hoje só tenho a agradecer a numerologia, a tudo que a numerologia, principalmente a numerologia cabalística, que aí sim, quando eu fiz o meu mapa numerológico, fez toda a diferença para mim. Aí eu fiz eu retrocedi no meu passado, e aí eu consegui entender muitas coisas, muitos questionamentos que eu tinha e que eu não sabia o porquê, ali ficou muito claro, me mostrou com muita clareza isso. Então, eu digo para os meus clientes exatamente isso: voltem, analisam e se permitem a dúvida, se questionem, porque o autoconhecimento é isso, não é tu pegar uma informação engessada ali e tu transformar ela numa verdade absoluta. Ela pode, o número 1 mesmo pode dizer para a Rosa, ele pode trazer naquele dia um significado, mas para mim, dentro de todo o poder que ele traz, ele pode trazer naquele dia outro. Mas no final, tudo vai fazer sentido. E tu vai te autoconhecer aos pouquinhos. Então, é incrível. E o resultado que tem dado para os meus clientes tem sido fantásticos. Assim, eles me dizem, me dão relatos incríveis de como que eles... E muitos que já tinham feito também os mapas, né, com outras pessoas, e que diziam coisas completamente sem nexo nenhum. Então, é a seriedade do que a gente está fazendo aqui, porque nós estamos lidando com uma vida humana, com uma vida de uma pessoa. Então, nós temos que ter, dentro desse autoconhecimento que nós vamos passar, muito cuidado no que nós vamos falar para aquela pessoa, porque ela pode estar num momento muito difícil da vida dela, que dependendo da forma como a gente abrange aquilo ali, pode ser caótico, pode, em vez de trazer uma luz no fim do túnel, pode trazer o caos para a vida da pessoa. Assim como eu peguei vários clientes que chegaram para mim, assim, apavorados com certas coisas que tinham ouvido. Então, a nossa responsabilidade como numerólogos é muito grande, porque é de um ser humano que a gente está falando, e cada ser humano tem as suas particularidades.
tem a sua maneira de agir, traz ali as suas dores. Então, além de tudo isso, de tudo ali que o mapa se apresenta, tu também tem que saber como que tu vai passar tudo isso para aquela pessoa, para que ela realmente use dessa ferramenta para o crescimento dela, e não para ficar ainda mais confusa. Muito bom, Isabel. Muito bem. Vocês três levantaram pontos muito importantes e eu gostaria de ouvir a Raquel agora. Eu considero o mapa, a minha experiência com a numerologia, fundamental para o processo de autoconhecimento. Eu acho que existem diversas outras ferramentas, mas uma ferramenta que te situa, né? Pontua para você com clareza, com objetividade, talvez seja por causa do 7 da minha expressão, que eu gosto tanto de ter certeza das coisas, saber o porquê, né? Se você me dá uma explicação, eu quero entender, tá, mas da onde você tirou essa explicação? Então, a numerologia, eu fui entender também no meu mapa por que eu gostava das coisas assim, por que eu gosto de estudar. Então, para mim, eu considero que foi fundamental. Por exemplo, ali onde você tem os números que compõem a sua personalidade. Eu sempre tive uma certa dificuldade de falar, eu sou assim. Estudando numerologia, eu fui entender, porque a nossa personalidade é composta por 4 números, então não existe uma única definição, você é um conjunto dessas coisas. Entendi também algumas dificuldades, olhando para os meus desafios, entendi muito das minhas potencialidades, né, como eu falei da minha expressão 7 agora, entendi a questão do meu destino 3, entendi por que eu sou falante e gosto de me comunicar e gosto de escrever, eu tenho bastante 3 no meu mapa. Então foi assim, para mim tudo fez sentido, assim como a Isabel, eu comecei também pela pitagórica, algumas coisas bateram, outras me incomodaram muito, porque não tinha nada a ver comigo, né, parte do mapa não tem, porque parte vem do nome. E aí, algumas coisas ali, tinha um 4 ali, que era referência, eu falei, nossa, mas não tem 4 em mim, entendeu? Foi muito estranho. Quando eu fiz pela cabalística e pude olhar para ele, eu estou sempre olhando, né? Cada vez que alguma situação na minha vida me incomoda, eu vou lá no meu mapa e falo, deixa eu dar uma olhadinha, onde que está isso aqui nos meus desafios, né? O que isso aqui está me mostrando? Aí eu vou lá e batata, está lá na dívida kármica, aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são. Então, eu considero uma ferramenta sólida de autoconhecimento. Você realmente faz esse mergulho, né? Não é que o mapa defina quem você é e você não precisa mais fazer esforço nenhum, mas ele te dá excelentes dicas, excelentes insights para você se autoconhecer. Para mim, é fundamental um mapa bem feito, um mapa sério, profundo. Eu acho que quem ainda não... Todo mundo deveria ter, mas eu brinco que todo mundo tem o seu mapa interno, só que a gente é desconectado, muitas vezes, de nós mesmos, e a gente deixa de reconhecer esse mapa interno. Aí você contrata um profissional que vai te fazer te dar esse apoio, né? Fazer essa tradução do mapa que você não está conseguindo traduzir. Para mim é isso. Muito bom, Raquel, muito obrigado. Veja bem, quando nós nos perguntamos como que a numerologia cabalística pode impactar no autoconhecimento, vamos pegar 2 linhas de raciocínio aí, bem básicas e simples. A primeira delas, na revelação. Porque aquele mapa da nossa vida é revelador. Os números são reveladores. Eu ouço muita gente dizer que os números têm poder, que os números determinam. Não, eles não têm poder, eles não determinam, porque senão seria mais ou menos assim: os números criaram o Criador e não o Criador criou os números. E quando nós olhamos para todas as formas de manifestação da vida, da natureza, tudo que nós vemos são números. Então, o Criador criou com os números. E se o Criador criou com os números nos servem. Eles são os elementos através dos quais nós podemos criar também. E aí vem a segunda questão aqui que eu quero colocar. Nós temos a revelação, e aí, a partir do conhecimento dos números, e lembre sempre, eu sempre ressalto isso, numerologia, primeiro de tudo, é o estudo dos números. E os números são um grande mistério para nós ainda, nós conhecemos muito pouco deles.
E tem muitos numerólogos que não conhecem, vamos dizer assim, quase nada dos números. Então, essa segunda parte aí que eu quero colocar é essa, né? O que nós podemos criar com os números também? Cenários para a nossa vida, harmonizações para a nossa vida, fluxos harmônicos, o que nós quisermos podemos criar, mas com muito cuidado para não criar aquela fantasia de achar que colocar um número aqui, outro número ali, as coisas vão acontecer gratuitamente. A vida não nos dá nada de graça. Tá? E também não dá saltos, né, Luiz? Exatamente. A vida apenas nos mostra as possibilidades, as oportunidades, e nos oferece os recursos para os quais nós fazemos. Bom, vocês levantaram algumas questões bastante importantes que eu acho que podem alimentar a continuação da nossa conversa aqui. Questão da iniciação, né, no autoconhecimento. Realmente, nós não podemos achar que um mapa numerológico proporcione autoconhecimento completo para nós. Isso aí seria ingenuidade. Ele é justamente o que dá o início, e é uma ferramenta de iniciação extraordinária, porque ele é revelador, justamente pelo seu aspecto revelador. Quando você olha para aquele mapa, você tem a materialização do teu plano vida, e de quem você é, e de quais recursos você tem, quais são os seus potenciais, talentos, aptidões. Então, esse primeiro aspecto revelador é que nos dá o impulso inicial para buscar o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento é um processo contínuo que não tem fim. Outra questão que foi levantada é a clareza e a pontualidade das revelações desse mapa. É matemática, gente. A numerologia, antes de tudo, é matemática. São cálculos matemáticos precisos. E quando você usa a fórmula correta para calcular alguma coisa, o resultado é exato. E qual fórmula correta aqui? Primeira delas, a tabela dos valores das letras. E aí, vocês mencionaram aqui aquela experiência inicial com a numerologia pitagórica. Eu também tive a mesma situação. Quando fiz meu mapa pela numerologia pitagórica, eu cheguei a estudar a numerologia pitagórica, eu não me vi ali, eu não consigo me ver naquele mapa ali, não tem nada meu ali. E quando eu conheci a numerologia cabalística, eu já tinha 40 e tantos anos, próximo, assim, mais próximo do que distante dos 50 anos, eu já tinha uma história passada, portanto, que eu pude comparar com aquele mapa, e ela estava ali, ela estava escrita ali naquele mapa. Uhum. Então, isso é matemática. E a primeira fórmula correta que nós temos que usar é a tabela de conversão dos valores das letras, se nós quisermos estudar alguma coisa através do nosso nome na numerologia. E a tabela da numerologia cabalística, por vir da tabela hebraica, da tabela do alfabeto hebraico, nesse aspecto ela é precisa, porque a verdadeira numerologia é essa que está dentro da Cabala e que usa o alfabeto hebraico. Segundo as outras fórmulas que nós temos que ter muito cuidado também, são os cálculos que nós fazemos dentro do mapa, né? Os cálculos dos ciclos de vida, os cálculos do destino, da missão, os cálculos dos momentos decisivos, anos pessoais, todos esses ciclos que são extremamente importantes na nossa vida, tá? E quando os cálculos são feitos corretamente, o resultado é matemática pura e exata, né? Então, gente, eu gostaria de colocar duas questões aqui. Cada um fica à vontade aí para abordar aquela que se sentir mais à vontade. A primeira delas, os números. O que são os números para você? E a segunda, fale livremente um pouco mais sobre esta parte matemática da numerologia que nos revela com tanta precisão os ciclos da nossa vida, especialmente os anos pessoais. É interessante como nós sentimos
o padrão, a energia de cada ano pessoal quando nós desenvolvemos uma certa sensibilidade. Por favor. Bom, eu posso viajar aqui um pouquinho, e aí vocês me corrijam se eu me tragam de volta, se eu, Na maionese? se eu subir demais. Então, até mesmo, como eu falei antes, da questão da numerologia subjetiva e tal, eu enxergava muito, eu acho que muitas pessoas, né, enxergam muitos números, algo muito material, né, muito quantitativo, enfim. E a questão da matemática, né, também é algo muito matemático. Eu tenho uma certa dificuldade para entender, eu acho que porque eu não gosto de matemática, não sei, mas essa questão matemática em si, né, tem essa dificuldade. Eu enxergo os números como seres vivos, porque se eles são arquétipos, e para mim arquétipos são vivos, então, a Isabel falou uma questão ali sobre o número 1, né, que o número 1, para mim, né, para o momento que eu estou, pode significar alguma coisa, eu posso estar passando por alguma coisa, para ela, outra, né, e eu acho que é justamente aí, né, porque eu posso ter uma carência nesse exato momento, né, eu posso ter uma carência, de repente, até no meu estudo, no meu mapa de 1, e aí eu posso conseguir me conectar um pouco mais com ele, né, não que ele vai ter poder sobre mim, mas ele está lá, né, revelando, ele está lá passando aquela informação, e aí cabe a mim, aí entra a questão do autoestudo, e aí eu me conectar um pouquinho mais com ele, para eu poder não colocar uma letrinha lá e um numerozinho aqui para fazer a diferença, né, não, mas fazer essa conexão mesmo, porque justamente somos tanto os números quanto nós, pessoas, todos somos feitos, eu acredito que, da mesma informação, né? Então, eu não sei, gente, o que vocês acham, né, disso, mas é a minha visão com relação aos números. Muito bom, Rosa, correto. O que você colocou está correto. Veja bem, os números ainda são um mistério para nós. O que nós conhecemos deles é muito pouco. Eles nos revelam modelos arquetípicos, sim. Sim, quando você estuda uma personalidade humana, por exemplo, cada número ali revela um arquétipo de comportamento, de atitudes. Os arquétipos são modelos de referência, né? Que pode ser um modelo de referência de comportamento, de atitude, de decisões, de ideais, etc., né? Mas em essência mesmo, eles não são nem substâncias, nem abstrações, nada disso. Eles são símbolos universais, eles são uma linguagem universal, né? Eles são realmente um mistério ainda para nós, né? Eu acredito que nós temos muito, muito que estudar os números se quisermos ter uma compreensão um pouco mais profunda da ciência da numerologia. André, por favor. Complementando a questão, né, de arquétipos, né, enxergando os números como arquétipos e trazendo para uma linguagem tecnológica, né, da área de tecnologia. É como se fossem os números, na minha percepção, eles são um tipo de informação criptografada. E cada ser humano, vamos encarar assim como se nós tivéssemos um software e nós temos a capacidade de descriptografar, né, essas informações. Cada um tem a sua capacidade de fazer isso. E não somente a capacidade absoluta, e sim do momento, porque hoje eu sou diferente do André ontem. Então, quando nós pegamos as informações, mesmo que elas estão escritas ali na nossa própria linguagem, em português, lindo, bonito, a BNT, no mapa escrito, mas eu, André, quando eu li o meu mapa o ano passado, a informação que eu tenho ao ler ele hoje, ela é diferente, ela complementa, eu consigo extrair muito mais informações. Então, ele é um processo contínuo. Não existe pegar, eu já sei, eu sou assim, eu nasci assim, igual aquela música Gabriela, né? Nasci assim, eu sou assim, Gabriela. Não, nós temos um certo nível de capacidade. Então,
nós conseguimos absorver a partir do momento que nós vamos nos abrindo para evoluir, né? Então, nós somos uma máquina, um software que nós mesmos temos a capacidade de aperfeiçoar para poder conseguir chegar, né, na essência. Quando eu digo a essência, é poder extrair melhor e mais ainda, né, esse arquétipo, né, vamos chamar esse número que tem informações criptografadas, né? Então, é isso que né, numa linguagem mais, né, da tecnologia, nós estamos aí, né, nós temos, nós como seres humanos temos tecnologia para poder interpretar, né, essas informações. Bom, era isso que eu queria dizer. Muito bom, André. Essa questão da linguagem, da criptografia dos números, muito interessante, e de fato é isso mesmo, né? Uma linguagem universal, mas ela é criptografada, né? Você precisa ter a iniciação no estudo dos números para poder decodificar essa linguagem e compreender ela, o que os números te revelam. Então, os números são símbolos que guardam em si informações, portanto, são arquétipos, que se abrem aos iniciados, aos que se iniciam no estudo. E aí é uma coisa interessante, né, porque essas percepções elas vão aumentando, né? Eu lembro quando eu comecei com a numerologia, a estudar e a ensinar, eu tinha uma percepção dos números, do que eles são e do que eles nos revelam. E isso já evoluiu muito, e vem evoluindo de uma maneira acelerada ultimamente. A ponto que, às vezes, eu olho, puxa vida, eu recém gravei aulas novas sobre os números e me dá vontade já de gravar de novo, porque vem novas... Porque eu comecei a aliar o estudo dos números ao estudo didático dos números, o estudo intuitivo, que é aquela coisa de você olhar para o símbolo, o número em si, a sua forma escrita, contemplar ele e deixar que ele se revele. E é uma experiência extraordinária. É uma experiência extraordinária essa. Parece que ele conversa com você, parece que ele começa a se revelar e te contar histórias dele mesmo que você não vai encontrar nos livros. É isso, Raquel? Ou não? Sim, eu gostei muito da analogia do André de criptografados, né? Porque na verdade é isso mesmo, são muitas informações e à medida que o nosso software vai sendo atualizado, você vai conseguindo ter mais informações, né? Quebrando esses códigos aí para entender. E eu penso também que o conjunto deles, a harmonia que eles fazem ali no mapa, também revela muita coisa. Eu sempre brinco, né? Que para cada questão mais problemática, vem outro número que fala, mas espera aí que eu vou te dar a mão para te ajudar nessa situação complicada, né? Seja um desafio, alguma coisa. Parece que na minha percepção, eles estão todos harmoniosos ali para fazer com que você consiga levar a sua vida da melhor maneira possível. Eu percebo isso no mapa. E também, à medida que você vai se conectando mais com aquele número, ele vai se ativando mais. Então, eles não são parados estáticos. Ah, ok, então eu tenho um destino 3. Não, mas se você precisa compreender e se conectar mais com o seu destino, porque é o que acho que a Isabel já falou e a gente sempre fala, né? Está tudo em nós, dentro de nós. Então, eles só vão agir também na nossa vida à medida que vai se conectando, compreendendo e entendendo. Seres vivos, como a Rosa falou, né? Muito bom, Raquel. Você falou uma coisa muito interessante, né? O André também mencionou, a Rosa também, essa questão de que, num dado momento, acho que a Isabel também falou isso, né? Num dado momento, você olha para um número do seu mapa, você tem uma percepção, faz uma leitura, passado um outro tempo, você olha de novo para ele, você tem uma nova percepção, faz uma nova leitura, né? E é muito interessante. Um dia, numa aula de um módulo do curso de especialização, 2 alunos me questionaram, porque não estava entendendo a missão 4, para quem tem destino 9, por exemplo, coisas assim, né?
E aí vem a questão lá, que você tem que ter essa sensibilidade para observar o que tem por trás desse número 4, de onde ele se originou. Então, eu lembro que um dos alunos, o número 4 da missão dele vem de uma soma 13. E ele me questionava, né, mas como eu tenho, eu não lembro lá, né, expressão 7, destino 9, não sei, alguma coisa assim, né? Como que essa missão é materialista e eu sou tão ligado em questões da espiritualidade? Veja como os conceitos que nós absorvemos dentro dos quadradinhos, eles vêm distorcidos, eles são distorcidos. Em primeiro lugar, eu sempre digo, nós temos que desmontar tudo que nós aprendemos sobre os números e que eles são caixinhas quadradinhas, perfeitas e prontas. Não são isso. Eles são mistérios que se revelam na medida em que você vai desenvolvendo a sua sensibilidade de perceber a sua localização, de onde ele se originou, e principalmente que nenhum número pode ser classificado como bom ou ruim, como espiritual ou material. Isso não existe. Então, veja bem, o número 4, ele se situa na missão. Ele se origina de uma soma 13. O que é o arcano 13? Não é o arcano do renascimento, da transformação? Não é espiritual? Não é uma missão espiritual? Mas, Né? Então, nós temos que mudar essa ideia que nós temos dos números, de que eles são coisas prontas, acabadas. Não, nós temos que olhar onde está o número no mapa, de onde ele se originou, de qual soma, porque nós trabalhamos com os números reduzidos, a famosa redução teosófica. E qualquer número, com qualquer grandeza que tiver, sempre tem uma essência que é a sua simplificação, a sua redução teosófica, o seu número simples de 1 a 9. Então, nós não podemos olhar para esse 4 como um 4 puro. Ele é um 13. Ele é a essência do 13, nesse caso que eu acabei de citar. Aí você pega um outro número 4, ele é um 4 também. Mas ele é a essência de qual número? De um 31, de um 40 ou de um 400? É isso que nós temos que ter a sensibilidade de perceber quando nós estudamos um mapa de uma pessoa, quando nós estudamos os números. A Raquel já falou, né? A Rosa está sinalizando aí, por favor, Rosa, para seguir a ordem. Então, o Luiz falou agora, lembrei até na questão, fazendo uma correlação até com a questão de doenças, né? As pessoas olham para uma determinada patologia, um determinado sintoma, uma determinada doença, e aí tem que ir buscar a causa dela, e nos números também, é olhar para o 4, e somente o 4, mas ele vem de qual número, de qual essência, né? Então, realmente faz muito sentido. E que nem o autoconhecimento, né, que foi falado que ele é contínuo, né? O estudo dos números, ele é contínuo também. Eu acho que por isso que então, a gente uma hora olha no mapa, daqui a pouco passa um tempo, uma certa maturação ou um determinado momento, a gente olha de novo, a gente enxerga outra coisa, e eu acho que a gente vai continuar olhando, a gente vai continuar sempre enxergando alguma coisa, acho que não tem fim. Eu acho que é por isso que é uma ferramenta tão eficaz para o autoconhecimento, né? Para iniciação e para a gente continuar. Uma outra questão que acho que a Raquel falou, aconteceu uma coisa lá comigo, eu fui lá olhar no mapa. Eu acho isso muito interessante, porque tem muitos profissionais, muitas pessoas até que a gente faz mapa, que acha que tem que pegar aquele mapa e seguir o que está ali, né? Como eu falei antes, como um manual, como uma receitinha de bolo, né? E na verdade não, deixa fluir, deixa as coisas acontecerem. Aconteceu, eu vou lá dar uma olhadinha. Nossa, fez todo sentido, realmente, né? Mas não utilizar ele como um amuleto ou como uma receita mesmo e querer
ler todo o mapa e querer seguir, né, o que o mapa está dizendo, porque se ele está dizendo é a verdade, está certo, é isso que eu tenho que fazer. Então, isso é algo que eu não concordo, né? E uma outra coisa que o Luiz falou, essa vivência com o número. Eu comecei a fazer isso, acho que eu tinha medo antes, o Luiz não fazia. Então, faz aí um mês, 2 meses que eu comecei a fazer isso, até postei os vídeos e parei. Eu pensei, por que eu parei? Agora tu falaste, eu me lembrei. Então, o que eu fazia? Eu escrevia um número, num papel, subia em cima, fechava os olhos, me conectava com ele, sentia. Na mesma hora, me vinha um monte de informação e eu anotava, daí eu gravava. Então, eu fiz com 1, fiz com 2, fiz com 3, e a cada semana, parece que aquela semana as coisas realmente faziam muito sentido com, acho que, por isso que eu disse que eles são vivos, né? Com o que eu me conectei ali. Eu fui até o 3 e não fiz mais. Então, agora o Luiz falando ali, eu fiquei pensando, poxa, né, eu tenho que continuar, tenho que fazer isso. Mas é incrível, muito legal. Muito bom, Rosa. Então, continua. Você falou uma coisa interessante, né? O mapa como um amuleto, né? Realmente, ele é um mapa de autoconhecimento, mas ele não pode ser um amuleto. É claro que o que, vamos dizer assim, me vem agora? Você tem o seu mapa, estude ele, se veja como você é de fato através daquele mapa, espelhado por aquele mapa, e depois, como a Rosa disse, siga a sua intuição e vai indo. E depois você vai checando o mapa quando as coisas vão acontecendo. E foi muito interessante, porque eu tenho esse hábito de, vamos dizer assim, como diz aquele velho ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu não olho para o meu mapa. E aí, em 2006, quando eu fiz a minha formação no curso de numerologia cabalística, eu lembro que eu levei uma bronca da professora, porque foram contar para ela que eu ia dar curso, né? E eu, naquela ocasião, não tinha realmente a menor intenção, mas não me passava pela cabeça nada de fazer curso. Eu estava entusiasmado, queria fazer mapas. E aí passa, vai, chega 2009, a pulga me picou e eu comecei. Comecei com 3 alunas, bem pequenininha ali, né? Aí, de repente, eu vou olhar para o meu mapa, adivinha o que estava lá? Exatamente em 2009, mudou o meu ciclo de vida. Eu saí de um ciclo de vida 6. Ciclo de vida 6, gente, para quem passou por ele, sabe que não é uma experiência nada agradável, é uma experiência nada agradável. É muita gente na tua vida, é muito enrosco. Eu vivia nesses enroscos, né? Entrei num ciclo de vida 1, e eu já estava num momento decisivo 3. Aí começou uma nova fase na minha vida, solitário, soltando o verbo. Né? Tá aí no mapa, tá no mapa. Né? André, por favor, é você agora. Não me assuste que eu vou entrar no ciclo 6, no terceiro, não faça isso. E eu já estou. Fiquei até pensativa agora, porque fez sentido o que o Luiz falou. Eu tenho 2 ciclos 6, tá? O primeiro e o último. Tem bastante pecadinho. Meus sentimentos a vocês. E boa sorte. Vamos lá. Para não deixar aqui uma coisa no ar que as pessoas possam entender que isso é ruim. Não é isso, não. Às vezes a gente fala alguma coisa em tom de brincadeira, mas não deve ser levado a sério. O que é um ciclo de vida 6? Um ciclo de vida 6, ele te coloca num cenário de muitas experiências de compartilhamento, de convívio, de trocas, de muita gente, né? Ele é muito bom para você trabalhar com, se desenvolver, trabalhar, evoluir, progredir, fazer todo o teu processo de vida em grupos, com pessoas, com gente, né? Mas e foi uma experiência assim para mim. Olha, eu vivia depois que eu entrei na fase terapeuta, eu vivia no meio de tudo que é cenário, com terapeuta, sempre trabalhando junto com grupos, desenvolvendo atividades junto e projetos e tal. Saí do ciclo de vida 6, fui para o ciclo de vida 1, sumiu
todo mundo. Foi assim, querendo soltar um rojão no meio de um grupo de ratazanas. Miro. Só fazendo um adendo aí, professor, eu passo a palavra para o André. Mas eu falo que todo mapa é perfeito, né? Então, o senhor precisou de toda essa experiência com muita gente para passar por uma jornada agora sozinho, onde você iria estar fazendo o seu trabalho sozinho. Então, eu tenho 6, 9 e 6. E com certeza, o último ciclo 6 vai ser um outro 6. Vai ser um 6 cheio de experiência, né, com o que o mapa trouxe. Falei, onde aparece o número? Uhum. Cada ciclo, Perfeição. cada ciclo é um ciclo. O 6 no primeiro ciclo de vida não é igual ao 6 no segundo ciclo, nem no terceiro. Exatamente. Tem o ciclo, tem o significado do ciclo, tem a proposição do ciclo. E a proposição do primeiro para o segundo e para o terceiro são diferentes. Exatamente. Então a experiência vai ser diferente também. Sim. E aí, gente, a gente tem que praticar esses 6 aí, Raquel, a gente tem que praticar a ciência da paz, a paz-ciência. E é bem isso que eu queria trazer, que faz sentido, sendo um pouco mais objetivo aí e prático, que a redução teosófica, vamos falar do número, né? O número é informação, igual a gente tinha acabado de abordar, o número ele é informação. E a redução teosófica, o último número que nós encontramos, ele não define a informação, né? Porque os números, eles se interagem, tem uma interação entre os números, né? Igual o professor colocou, esse 4 veio de um 13, então qual que é a interação desse 4 com o 13? Dentro do 13 tem um 1 e tem um 3 também. Então, como que eles estão se interagindo para poder chegar na definição da informação que a pessoa, às vezes, está igual, né, foi colocado aqui, está dentro de uma caixinha, o 4 é assim, eu não consigo entender. Então, qual que é a interação que nós temos, né? Qual que é a essência que nós temos que buscar dessas relações? Aí nós estamos falando só de um número, agora imagina a relação de um número com da personalidade, que nós temos 4 para poder se relacionar com o destino, junto com a missão, junto com o ciclo de vida, e aí nós temos a redução deles e também a interação entre eles. Assim, é complexo, né? Muito complexo, mas É complexo, mas é maravilhoso, né? É maravilhoso. É instigante, é impressionante como quanto mais se estuda, mais janelinhas vão se abrindo, mais luz vai entrando e mais nós vamos querer. E eu aprendi isso com o seu curso, que eu não vi em outro lugar, não vi alguém abordando a fonte, ir na fonte, né? Na essência da construção daquela redução, onde chegou, que as pessoas usam numa caixinha para definir a informação. E isso trouxe uma leveza no momento de passar a informação para o consulente. Porque quando ele vem e fala, poxa, mas não faz sentido. Não, mas espera lá, a fonte dele é essa, né? Fonte, então, é isso daí. Muito bom. Isabel, por favor, agora você. Então, como a Rosa disse que ela fez ali os videozinhos subindo em cima do número e absorvendo, quando eu vou fazer a devolutiva do mapa para um consulente, eu gosto de fazer, antes de começar a devolutiva, eu gosto de trazer uma meditaçãozinha para ele já ele ir se familiarizando com os números que ele vai ver. Então, normalmente eu pego os principais números, tipo da personalidade, do destino, missão, alguma coisa assim, e eu faço uma meditaçãozinha. É claro que já na conversa que a gente tem com o consulente antes, a gente já acaba conhecendo um pouquinho mais dele, então eu procuro conduzir essa meditação de acordo com algumas informações que eu recebi dele, usando esses principais números. Depois, quando a gente vai fazer a devolutiva do mapa ali para ele, é incrível como eles falam, meu Deus, é isso mesmo, faz todo sentido. A percepção do cliente ao ver aquele número ali é totalmente outra.
E eu não usava isso. Eu chegava direto e fazia a devolutiva do mapa. E aí eles ficavam, mas não faz sentido, não faz sentido. Aí, claro, aí tu ia no número composto e tal. E aí, do momento em que eu comecei a fazer com essa breve meditaçãozinha antes, eles já iam obtendo a informação, tipo, tu tem a motivação 7, então, eles já iam percebendo o que aquele número trazia para a vida deles. Porque o ser humano também ele é muito mutável, né? Hoje ele é assim, amanhã já ele é diferente. Então, essas informações eram bem bacanas. E é interessante que agora, semana passada, um consulente me chamou, que eu atendi há bastante tempo atrás, e ele disse, Bel, lembra que nós conversamos lá atrás e tu falou que a minha expressão era assim, 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 e eu não levei muito em consideração o que tu falou, porque aquilo não se encaixava muito em mim. Agora eu fui ler de novo o que tu escreveu ali no mapa e fui ouvir o teu áudio e fez todo sentido. Então, às vezes, a pessoa também não está preparada para tirar as camadinhas da cebola dela. Ela está tão fixada numa coisa que ela quer um bolo pronto, ela não quer a receita. Ela quer pegar ali, tu vai entregar o mapa para ela e é como um passe de mágica que ela vai ler, vai ouvir, e tudo na vida dela vai se resolver. Ela vai encontrar o caminho para aquilo tudo. Eu gosto de dizer também que o mapa funciona como um GPS. Mas para que esse GPS funcione, tu tem que saber conectar ele ali para que ele te leve, tu tem que saber o destino aonde tu quer ir, do teu ponto de partida para onde tu quer chegar. Aí ele vai te levar no lugar certo. E o mapa, ele nos mostra na prática isso. Tu tá assim, aquilo ali, o teu ciclo de vida está te mostrando isso. Analisa, vê como que que isso está se apresentando na tua vida. E aí tudo flui com muita leveza mesmo. Muito bom, Isabel. Realmente, para chegar no miolo da cebola, são muitas camadinhas, camadas, né? Que têm que ser tiradas. Ou seja, para nós chegarmos na nossa essência do autoconhecimento, de nos conhecer de fato, são muitas e muitas camadas. E eu aproveito essa tua analogia aí para trazer as nossas reflexões finais. O tema é amplo e profundo. Ficaríamos aqui mais umas 4, 5 horas conversando e ele não se esgota. Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade e nós vamos dar continuidade a esse tema com certeza. Como nós precisamos finalizar o programa, eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma breve consideração final, da sua maneira aí. Então, vamos lá. Rosa, por favor, comece. Posso falar? Bom, primeiro eu queria dar os parabéns para a Isabel, com essa metodologia que ela faz, realmente ela acaba despertando a consciência daquele consulente, né? E acho que faz muita diferença do que somente elaborar um mapa, apresentar, orientar, passar tanta informação, né? Fazer devolutivo e tudo mais. Então, parabéns a Isabel. Também o André falou assim, eu sou muito curioso, acho que no início da gravação, né? Eu acho que a curiosidade, ela chega a ser, mais importante do que qualquer conhecimento, de qualquer informação. Às vezes a gente leva tanta informação para o nosso consulente, mas se ele não tiver aquela curiosidade, né, para que ele possa absorver melhor aquela informação e fazer um bom uso dela, vai ficar só informação, né? Então, obrigada a todos. Eu quero agradecer em especial hoje a presença da Isabel, porque a Isabel, ela está
é colega nossa, numeróloga, mas está hoje, então, aí, iniciando, né, como filiada também, então já dar as boas-vindas, esse acolhimento, seja muito bem-vinda, que possa estar em mais programas e atividades conosco, né, trazendo teu conhecimento. E quero falar também para todos que nos assistem, né, dizer que a associação, ela produz conteúdos relevantes, alguns até um pouco polêmicos, né, que nos instigam a buscar, e não pelo que se diz ser a verdade, né, mas para nos fazer pensar, para nós tirarmos, né, as nossas próprias conclusões. Então, como muito bem aqui todos os colegas, né, hoje falaram nesse programa, o autoconhecimento, ele nos proporciona, né, essa consciência para que a gente possa buscar a luz, né, de todas as coisas e que para que a gente não aceite também o que nos impõe por aí, né? Então, é muito isso que eu vejo. E falar para você que nos assiste, né, para poder acessar a nossa plataforma, que é a pnc.org.br, e também o nosso canal no YouTube, que lá tem mais conteúdos, né, tem mais programas riquíssimos como esses. E para o colega numerólogo que assiste, para se filiar à PNC, que aí ele vai ter um acesso exclusivo aí, com muitos outros conteúdos e atividades. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Rosa, nossa presidente. Palavra da presidente é palavra de ordem. E agora o nosso vice-presidente, André, por favor, suas considerações finais. Bom, vou ser bem objetivo aqui também. A gratidão imensa estar com todos vocês. Mais uma vez aqui, nós entramos em assuntos, né, que elucidaram muitas... Com certeza, quem está assistindo conseguiu compreender um pouco aqui do que nós estávamos querendo dizer. E vou fazer o convite, igual a Rosa está fazendo, né, para quem está aqui nos assistindo, principalmente aos consultores, né, aos numerólogos, que venham para a PNC, e se vocês estão se sentindo sozinhos, se vocês estão sentindo que falta algo, aqui vocês vão encontrar algo a mais, tá? Nem que nós precisamos descobrir o que você está precisando descobrir, nós vamos dar um jeito de chegar lá. Então, minha imensa gratidão por todos aqui presentes. É uma honra estar aqui com vocês sempre. Muito obrigado, André. Raquel é nossa colaboradora, já afiliada na PNC, já tem colaborado bastante com a associação. E suas considerações finais, por favor. Realmente, nós ficaríamos aqui a noite inteira, né, falando de autoconhecimento. Até quando a Isabel citou aí, às vezes o consulente não se reconhece, né, ali naquela expressão, isso é uma prova do quanto a gente está desconectado, né, da gente mesmo. E o mapa, a numerologia ajuda a gente a fazer essa conexão, né, com a gente, se compreender melhor e viver melhor, porque você descobre os seus potenciais. Então, mas é um assunto muito profundo. Foi um prazer, viu, gente, estar com vocês, com a Isabel, com o professor sempre aprendendo, com a Rosa, com o André. E é isso, a gente tem bastante coisa para conversar, a gente convida as pessoas que venham, dialoguem com a gente, tragam seus conhecimentos também, porque tudo isso nos faz crescer bastante. Obrigada, viu, gente? Muito bom, Raquel, gratidão a você. Isabel, nossa nova colega na PNC, recém-filiando-se aqui, e com certeza terá muito a contribuir também. Então, por favor, sinta-se já intimada a ser colaboradora e não somente uma consumidora de nossos conteúdos. E você já está dando uma grande colaboração hoje aqui. Suas considerações finais, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer, primeiro, a Rosa, porque se não fosse através dela, depois de muito tempo, né, sem a gente nos falar, sem contato, do nada, um dia ela, não sei nem como que ela chegou até mim, que viu que eu era numeróloga, me convidando para a live do senhor, e foi então, obrigada, Rosa, porque aquele dia fez uma grande diferença na minha visão da numerologia. Eu vi que eu não era louca em pensar diferente do que eu ouvia por aí.
Então, muito obrigada. Eu gostaria de deixar um alerta como final, para quem, porventura, for assistir. Gente, cuidado com esses testezinhos rápidos que se faz hoje na internet. Tu pode fazer o teu mapa, que nem ainda esses dias, essa semana, eu recebi um e-mail, faça o seu mapa numerológico em 10 minutos. Beleza, tu pode até fazer o teu mapa numerológico em 10 minutos, mas tu não vai compreender o que tudo aquilo quer te dizer. É muito mais além do que um monte de números que tu vai ver ali e de informações vagas sobre cada um desses números. É muito mais profundo entender aonde que ele vai se encaixar e como que ele pode nos ajudar no dia a dia, no nosso autoconhecimento, na nossa prosperidade, na nossa profissão, nos nossos relacionamentos. É muito amplo, é muito maior. Mesmo a gente, né, que estuda, mesmo o professor que já está bem mais à frente do que nós, diz que nós não sabemos ainda praticamente nada dos números, que tem muito ainda para ser descoberto. Então, imagina uma pessoa leiga fazer um mapa ali instantâneo, não vai ter o entendimento que necessita, que precisa. Então, quem quer fazer um mapa de numerologia, tem muitos numerólogos bons. Procure, pesquise sobre aquele numerólogo, vem para a PNC, aqui tem muita gente capacitada para dar uma orientação que realmente vai fazer a diferença na tua vida. E até mesmo eu digo que eu não sei nada, eu estou engatinhando ainda no mundo do autoconhecimento, no mundo da espiritualidade. A gente está sempre evoluindo, a cada, né, como eu usei muito a cebola, a cada camadinha da cebola que tu tira, a tua percepção é outra, o teu conhecimento, tu é outra. O rio nunca é o mesmo, a água que foi já não é mais a mesma que vai vir. Então, imagina nós, né, que nós estamos ali buscando ir de volta à nossa essência. Então, muito cuidado e muita gratidão por estar aqui. Espero conseguir contribuir bastante, mesmo assim como eu sei que eu também vou aprender muito mais. Gratidão a todos vocês. Eu gostaria... Posso só dar porque a Isabel, ela trouxe uma informação maravilhosa. Muito obrigado por essa contribuição de falar de fazer o mapa, esses testes rápidos, porque está tendo uma inversão de valores, né? A tecnologia, ela é para nos auxiliar e não para nos substituir. Né? Então, esses testezinhos, a tecnologia não tem capacidade de compreender hoje o que um profissional de numerologia tem de conhecimento, de informação. Então, era só isso que eu queria só ressaltar, Isabel. Muito obrigado por trazer isso para todos nós. Muito bom. Finalizando o nosso programa PNC com você, quero agradecer as nossas convidadas, a Raquel e a Isabel, ao nosso vice-presidente, o André, a nossa presidente, a Rosa, que todos vocês brilhantemente enriqueceram esse debate, esse tema tão importante do autoconhecimento. E deixar também um recadinho aí para você que nos assiste. Se você é numerólogo, avalie bem como que você está trabalhando. Estude, se prepare. Não brinque. Brincar é muito bom, mas não brinque com uma coisa que afeta a vida das pessoas. Não brinque de ser numerólogo. Não brinque de vender mapas. Isso é muito sério. Isso traz um comprometimento kármico muito sério. É preciso muita ética e responsabilidade ao atuar com uma ciência conhecimento, uma ciência que mexe com vidas humanas. Se você quer ter um pouco mais de segurança, atualização
e conhecimento, filie-se na PNC. Nós estamos aqui sempre atualizando os estudos da numerologia cabalística. E você, que procura um profissional para fazer o seu mapa, avalie bem também o que ele oferece. Ele só vende um mapa lá, um punhado de textos, e não te explica. Você está jogando dinheiro fora, sinceramente. Você não vai aproveitar quase nada. Procure um profissional, porque o mapa é só a transcrição de alguns textos, mas o estudo da sua vida é feito por um profissional capacitado, que vai lhe explicar isso na devolutiva do mapa. Então, avalie, verifique como atua esse numerólogo que você vai procurar para fazer o seu mapa. E dê preferência aos profissionais filiados na PNC, pois aqui todos são profissionais sérios, competentes, que têm suporte, que têm atualizações e que seguem um rigoroso código de postura ética. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo APNC com você.